toda vez que a gente faz um cálculo e que no resultado dá uma fração com raiz, a gente deve racionalizar esses denominadores. Eu vou explicar o que é racionalizar e por que a gente deve fazer isso. Lá para frente, quando vocês utilizarem esse conteúdo, vocês vão entender que é necessário fazer isso, porque senão a gente não consegue dar continuidade no cálculo, tá? Então, o que é racionalizar? Racionalizar vai ser o seguinte: toda vez que a gente só faz isso nesses casos, que eu chego num cálculo, no final do cálculo, estou resolvendo, fiz um cálculo lá no meu resultado, deu 1 sobre raiz de 2. E tem uma raiz no denominador. Toda vez que eu tiver uma raiz no denominador, eu tenho que racionalizar esse denominador. Então, obviamente que eu só faço isso quando tem fração, né? Bom, o que é racionalizar o denominador? É organizar aquele cálculo de modo que essa raiz saia do denominador. Então, o que a gente faz com essa raiz? A gente multiplica essa fração por uma outra fração formada por essa raiz tanto no numerador como no denominador, tá? Tem que ser o mesmo valor em cima e embaixo? Sim. É igual simplificação de fração. Quando eu simplifico, eu não divido sempre pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, aqui eu estou multiplicando, tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Esse número deveria ser qual? Sempre essa raiz do denominador. Essa raiz aqui, ela sempre vai ser repetida aqui. Aí vocês vão ver por que ela vai ser repetida. Aí eu vou multiplicar 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Essa raiz de cima não dá para resolver, a gente repete. E a raiz quadrada de 4 dá 2. Ou seja, eu desenvolvi o cálculo de maneira que aquela raiz que estava embaixo, ela não está mais. Eu encontro um resultado sem a raiz embaixo, ou seja, esse é um resultado que tem um denominador já racionalizado. Ele não tem raiz no denominador, tá? Por que eu multipliquei pela raiz igual? Porque toda vez que a gente multiplica por uma raiz igual, a gente acaba fazendo um parzinho, ó. Quando a gente faz o parzinho, a gente não tira de dentro da raiz? Por exemplo, se eu tiver 3 vezes 3, isso é 3 ao quadrado. Se eu tiver a raiz de 3 ao quadrado para resolver, eu não cancelo e tiro o 3 da raiz? Então, toda vez que eu tiver um parzinho, 2 números, por estar se tratando de raiz quadrada, eu vou conseguir resolver essa raiz. Então, por isso que é sempre multiplicado pela raiz de baixo. A letra B é um pouquinho diferente da letra A, porque A era um número puro em cima e uma raiz embaixo. A B tem raiz nos dois, mas a gente faz do mesmo jeito. Multiplica por uma fração. Ó, sempre essa raiz de baixo eu vou colocar aqui e aqui. Repetindo, tem que ser igual? Sim. Qual raiz? Sempre a de baixo, porque eu tô racionalizando o quê? Denominador de baixo. Agora aqui em cima, ó, raiz com raiz eu posso multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Embaixo, 3 vezes 3 dá 9. A raiz quadrada de 9 dá 3. Tá vendo que embaixo sempre vai dar uma raiz que vai dar para resolver? Por quê? Porque quando eu multiplico por 2 números iguais, vai dar um parzinho que vai resolver a raiz, tá? Mesma coisa, racionalizar por quanto? Raiz de baixo igualzinha aqui, igualzinha aqui. Como que eu multiplico isso? Número de fora da raiz permanece fora da raiz. De dentro, multiplico pelo de dentro. 6 vezes 2, 12. De baixo, 2 vezes 2, 4. Aí ficou 2, raiz de 12. A raiz de 4 a gente resolve dar 2. Eu posso cancelar isso aqui. Porque em fração, tudo que você faz em cima, você pode fazer embaixo igual. Se tem um 2 em cima e embaixo igual, posso cancelar. Vai ficar só a raiz de 12. Raiz de 12 é uma raiz que dá pra gente fatorar e simplificar. Então, ó, fatoro a raiz de 12. 12 por 2 dá 6, que por 2 dá 3. Perdão, botei 6 aqui, né? Que por 2 dá 3, que por 3 dá 1. Agrupou aqui. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3.
escrevendo errado, 2 ao quadrado vezes 3. O 2 sai da raiz e o 3 fica da 2 raiz de 3. Esse aqui nem fração no final deu, mas a gente conseguiu fazer sair a raiz de baixo, tá? Isso aqui é racionalizar um denominador. Voltando, sempre vai multiplicar por uma fração que vai ser o denominador igualzinho em cima e embaixo. Não precisa nem se preocupar com o que está em cima. Ó, sempre vai repetir. Aqui, ó, era raiz de 2 embaixo, ficou raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui. Aqui, raiz de 3 embaixo, raiz de 3 aqui e aqui. Raiz de 2 embaixo, raiz de 2 aqui e aqui. A gente olha a raiz de baixo porque eu estou racionalizando denominadores, tá bem?